E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te falar se vale ou não a pena investir em BBPO11, um fundo imobiliário ali majoritariamente de agências bancárias do Banco do Brasil. Vou explicar o porquê que ele está caindo, vou passar algumas informações gerais desse fundo imobiliário e vou passar também a perspectiva dele para o futuro, né? Então, começando aí com algumas informações gerais do fundo imobiliário, hoje ele está cotado a R$ 79,25 no momento que eu gravo esse vídeo. Ele está pagando um dividend yield aí de mais de 13%, então é um dividend yield muito bom. Nos últimos 12 meses aí ele caiu 30%, já já vou explicar o motivo dessa queda. O preço sobre valor patrimonial dele está de 0,79, então ele está teoricamente 21% descontado, né? Mas como ele é um fundo de tijolo, a gente não leva tanto em conta esse indicador. Ele tem hoje mais de 68 mil cotistas, tá? Essas são algumas informações gerais do fundo. Eu vou falar por que esse fundo está caindo, vou dar a minha visão sobre o setor e sobre o próprio fundo imobiliário e durante a resposta dessas perguntas eu vou falando um pouco sobre o fundo, sobre os indicadores e assim por diante. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, porque eu passo aqui muitas dicas de investimento, dicas que podem fazer com que você ganhe dinheiro e podem minimizar muito o risco da sua carteira aí de fundos imobiliários, beleza? Falando mais sobre o BBPO, ele é um fundo imobiliário que tem uma diversificação muito interessante aqui no Brasil, tá? Se a gente olhar essa imagem que eu estou colocando para vocês, geograficamente ele está em diversos estados aí do Brasil. Obviamente que ele tem um foco em São Paulo, né? Como a maioria dos fundos imobiliários, São Paulo, querendo ou não, é o motor econômico do Brasil no quesito imobiliário, tá? E ele tem uma diversificação muito boa. Vocês podem ver aí que inclusive ele é diversificado entre agência, prédio comercial e prédio comercial mais uma agência térrea ali, né? Que é quando existe um escritório do Banco do Brasil e existe também uma agência ali no mesmo local, tá? Então, basicamente, esse fundo imobiliário é focado nisso, em agência e escritórios do Banco do Brasil, tá? Qual que é um dos problemas disso? Por mais que eu tenha uma boa diversificação geográfica, eu não tenho uma diversificação de locatários. Então eu tenho só um locatário que é o Banco do Brasil. Isso nos traz aí um certo risco, porque o Banco do Brasil, ele já noticiou aí, entre outros bancos também, tá? Não só o Banco do Brasil, mas que vai fechar agências, tá? Inclusive, aí em 2021 a gente teve quase o fechamento de 2.000 agências, tá? De todos os bancos, mas o Banco do Brasil foi um banco ali que liderou o fechamento das agências. Então a gente sabe que esse setor, né, de agência bancária, ele é um setor que ele não vai crescer no longo prazo, tá? O que está crescendo é o digital e não o físico. Então, o setor de agência bancária ele não é um setor perene que vai permanecer no longo prazo. Então, aqui está um dos motivos desse fundo imobiliário ele estar caindo 30%, tá? Nos últimos 12 meses. O motivo é que o setor de agências bancárias ele não é sustentável no longo prazo, tá bom? Muito provavelmente o digital vai tomar esse lugar aí das agências bancárias. Um outro motivo que eu falei aqui um pouquinho antes é que esse fundo imobiliário ele tem só um locatário, né? Então ele é um monoinquilino. Isso é muito ruim, tá, para um fundo imobiliário, porque se der algum problema do Banco do Brasil, o Banco do Brasil adotar uma política de fechar mais agências rapidamente, esse fundo imobiliário vai ser muito prejudicado. E aqui entra uma informação importante que está ali no relatório gerencial do fundo imobiliário. Uma informação importante é que 6 agências bancárias foram disponibilizadas agora em agosto, né? Foram desalocadas ali e o Banco do Brasil ele não quer renovar o aluguel dessas agências bancárias, tá? Então o fundo imobiliário tem ali 64 imóveis em portfólio e 6 deles estão agora com vacância física, tá?
vão ficar ainda, está no processo, a notícia é recente, enfim, né? Sempre tem aí um período pro locatário sair, né? O fundo imobiliário já falou que vai tentar aí alugar, vender, enfim, fazer algo com esses imóveis, tá? Mas isso é negativo para o fundo imobiliário, né? Isso com certeza demonstra o que eu estou falando aqui, das notícias de que as agências estão fechando, que o Banco do Brasil, por exemplo, está com uma política mais de ser digital e menos físico, né? Então, eu acredito que isso aí é um ponto negativo para o fundo imobiliário. Isso também acrescenta um pouco na queda, né? Vocês podem ver que não é apenas um motivo do porquê o fundo imobiliário está caindo. Não tem um problema único. Na verdade, é uma sucessão de problemas aí que fazem com que o fundo imobiliário ele não seja tão atrativo, tá bom? Outra informação importante para o investidor que ele deseja investir num fundo imobiliário, que ele está estudando ali um fundo imobiliário, é olhar para a rentabilidade histórica. Isso vai até ajudar a gente a ver se vale ou não a pena investir nesse fundo imobiliário, tá? E o BBPO, ele não tem uma rentabilidade histórica muito boa. Ele está superando o IFIX aí por menos de 1%, mas ele não supera o CDI no longo prazo. Então esse fundo imobiliário ele foi criado há mais ou menos 10 anos, tá? Foi lá em 2012, eu gravo esse vídeo em 2022 e esse fundo imobiliário ele não está superando o CDI no longo prazo, durante 10 anos, sendo que o CDI é uma taxa básica nossa, tá? Então um bom fundo imobiliário geralmente ele supera o IFIX e o CDI. Não é o caso do BBPO, tá? Que está superando só o IFIX aí no longo prazo. Eu vejo que isso é preocupante, tá? Porque isso demonstra de fato que o fundo imobiliário não está indo bem na sua rentabilidade e é mais preocupante ainda o futuro, né? Mais preocupante do que o passado é o futuro desse fundo imobiliário que vai sofrer com certeza aí com o fechamento das agências bancárias, tá bom? Então, respondendo a pergunta aqui, né, as perguntas, na verdade, que eu fiz lá no começo do vídeo, que eu provoquei, que eu falei que eu iria responder, é que esse fundo imobiliário, no meu ver, tá, não vale a pena investir nele, tá? Ele é um fundo imobiliário monoinquilino, que traz um risco grande aqui para a nossa carteira. Ele é um fundo imobiliário que ele está num setor que não é perene, um setor que provavelmente no longo prazo vai diminuir muito aí a sua arrecadação, o seu investimento, beleza? Respondendo as perguntas aí para vocês, para esclarecer e para ajudar vocês a estudarem os fundos imobiliários, tá? E até para ajudar vocês a estudarem, eu peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder as minhas dicas de investimento, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, seja sobre o BBPO ou outro fundo imobiliário, eu peço que você deixe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.